Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu vou provar para vocês, através da minha fala, de alguns textos bíblicos que eu vou citar, que não é Deus que está por detrás da reforma. Ou melhor dizendo, não é Deus o pai da reforma. E se não é Deus, só pode ser o diabo. Eu acho interessante isso, porque até pouco tempo atrás, eu pensava que Deus estava usando Martinho Lutero, mas que em pouco tempo ele se corrompeu. É possível isso acontecer. Mas quando você vai analisar a vida toda de Martinho Lutero e o que ele gerou para nós hoje, num plano geral, conhecendo como o diabo é astuto, conhecendo as promessas e os planos de Deus, conhecendo o efeito Martinho Lutero nas igrejas hoje, fica mais fácil de você olhar quem estava agindo por detrás de Martinho Lutero e por detrás da reforma toda. Então é o seguinte, o diabo, ele já conhecia as profecias. Quando Cristo veio e foi posto como fundamento da casa de Deus, e ele como homem venceu, porque se como homem ele não vencesse, ele não estabelecesse a primeira festa, porque a primeira festa é a única que ele vence como homem, todas as outras festas não se cumpririam e ele não poderia dizer está consumado. Porque o filho sabia que se ele vencesse como homem, tivesse fé até o fim, ele poderia falar está consumado porque todas as demais festas iriam se cumprir. Então ele veio, foi colocado como fundamento da casa de Deus. O pai confiou no filho, apostou no filho e já sabia que isso iria acontecer. Então a partir daí eu vou contextualizar a história. Essa história pode ser contada também a partir do Antigo Testamento, quando Cristo tinha uma congregação na terra, mas ainda não era considerado a congregação do Novo Testamento. O termo igreja ele é um termo muito mal entendido e mal utilizado pela gente, pelas igrejas no geral. Cristo tinha uma congregação antes, era a congregação do Antigo Testamento, e tem uma congregação no Novo Testamento. O diabo conhecia todas as profecias, então ele tinha que armar planos para tentar matar, roubar e destruir, e também atrasar o povo de Deus. Então o diabo ele tinha que fazer planos e fez, para confundir todo o povo de Deus. Como eu já disse em muitos vídeos, o diabo sabia que ele tem um campo de ação, e no qual ele pode agir. Tem momentos em que Deus não deixa o diabo agir, ele puxa a coleira, porque o diabo está preso numa coleira. Ele pode fazer muita destruição, viu? Não se engane. Mas se Deus não impedir ele destrói tudo antes do tempo. Então, tem momentos em que ele pode agir de maneira feroz e tem momentos em que ele não pode agir. Mas ele pode... É o reino dele. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é um reino dele. Foi Deus que criou, mas ele usurpou por direito. Ele conseguiu esse reino aqui por direito. Assim como ele pode interferir no reino dos céus, Deus também pode interferir no reino dele. E assim vem o combate do bem e do mal. Então presta atenção no que eu vou falar. O diabo, ele trabalhou em... Eu vou colocar 3 fases a princípio, já que eu não tenho um mapa mental. Se tiver mais fases eu acrescento. A primeira fase, ele usou o judaísmo para perseguir os cristãos. Pode ver nas cartas de Paulo, que Paulo fala que os judeus estavam contra todos os homens. Paulo fala isso para os Tessalonicenses, que os judeus eram inimigos de todos os homens. Não queria que a palavra de Deus fosse pregada para judeus. Judeus impedindo que a pregação alcançasse judeus. E essa história está bem contada em Atos dos Apóstolos e aparece em algumas cartas de Paulo. Essa é a primeira fase. Dentro dessa primeira fase, pode colocar 2 etapas. Depois que o diabo percebeu que ele não poderia barrar isso por muito tempo, aí ele quis lutar para que a palavra de Deus não chegasse aos gentios. E nisso daí, nessa história que eu estou contando, eu vou chegar até a reforma, para mostrar para vocês que quem é o pai da reforma é o diabo, e que não há nada restaurado nesse mundo. Nós estamos em processo de restauração. Então, na primeira fase, dividida em 2, o diabo agora quis impedir que a palavra de Deus chegasse até os gentios. A partir de Atos, especificamente 13,
a palavra começa a ser pregada para os gentios. Muitos gentios que estavam dentro das sinagogas judaicas aprendendo a lei de Moisés. Paulo e Silas, primeiramente Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, entravam nas sinagogas e lá não tinham só judeus. Lá tinha uma multidão de gentios que estavam circuncidados. Por isso as cartas de Paulo têm pontos que são difíceis de se entender. Não eram somente judeus circuncidados, eram gentios também. Claro que tinha gentios ouvindo a palavra que ainda não tinha tomado a decisão de seguir Deus através de Moisés, mas tinha muitos circuncidados e Paulo mostra isso nas suas cartas. Aí a palavra começou a se espalhar para os gentios. Na verdade, ela começou desde Atos 8, por causa da perseguição que houve pela morte de Estevão. A palavra se espalhou e chegou até Samaria, mas ainda não tinha um pregador oficial. Aí depois você vê que Pedro se levanta para pregar o evangelho para os gentios. Pedro foi o primeiro a pregar, oficialmente, porque antes de Pedro, pessoas já pregaram. Lá em Atos 8, você vai ver a palavra indo para Samaria. Efraim, Samaria e Efraim. Então, olha que curioso, né? A palavra de Deus tendo cumprimento. Mas ainda não tinha um pregador oficial. Vem Pedro, prega oficialmente primeiro para os gentios, mas ele não vai ser escalado para ser o pregador oficial para os gentios. Paulo e seus cooperadores serão escalados, e Pedro, que pregou primeiramente para os gentios, vai pregar para os judeus, junto com Tiago e João. E depois Deus vai mudando as peças de maneira incrível o que Deus faz. Porque Deus depois coloca Pedro, que foi separado para o ministério apostolado da circuncisão, Deus coloca Pedro para escrever para os gentios, aqueles que Paulo já havia escrito. E Pedro escreve coisas que Paulo não escreveu. Aprendeu com Paulo, mas não escreveu da maneira como Pedro falou. E depois Deus coloca Tiago para escrever não só para judeus e não só para gentios, mas para as 12 tribos de Israel que estavam dispersas, que infelizmente a reforma diz que foi para judeus. E diz que a carta só está na nossa Bíblia porque foi considerada útil. Eles têm aquelas histórias deles, né? Mas muitas pessoas já tentaram tirar Tiago do Novo Testamento. E Martinho Lutero é um que encrencou com a carta de Tiago. E encrencou também com o Apocalipse. Se dependesse dele, na nossa Bíblia não teria nem Tiago e nem Apocalipse. Pelo contrário, teria um livro dele ensinando a gente a matar judeu. É isso que essa besta ensinou. Aí, vai seguindo o raciocínio. Se você não conhece isso que eu estou falando, pesquisa na internet. Vai seguindo o raciocínio. Aí o evangelho agora começa a ser pregado para os gentios. E o diabo, primeiramente usou judeus, agora ele vai ter autoridade para usar gentios. Ele vai ter autoridade para começar a usar os imperadores para perseguir severamente os discípulos. Isso já tem em Atos dos Apóstolos, mas depois você vai ver isso com mais crueldade, não na própria Bíblia. João estava preso, o último dos apóstolos estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra. E a história já conta o porquê que João foi parar lá. Não é o caso do vídeo aqui, mas a história relata. Então João foi parar lá na ilha de Patmos por causa de um fenômeno. E ele era o último dos apóstolos e Jesus abre uma porta no céu. Já que o diabo fechou todas as portas da terra, Jesus, para o último dos apóstolos, significando dos 12, né? Ele abre uma porta no céu e revela o Apocalipse para João. E João manifesta para as 7 igrejas. E aí, nesse período, estava acontecendo já grande perseguição, mas a igreja ainda ia passar por muita perseguição. Então o diabo começa a usar os gentios para perseguir a igreja. Os imperadores. Tem vários nomes, a história aí é ampla. E o diabo começa a matar. Só que, olha, tudo isso daqui está dentro da primeira fase dividida em 2. A segunda fase vai ser essa que eu vou falar. Quando o diabo percebe que ele estava, enquanto mais ele matava, mais o evangelho se espalhava. E o diabo sabia que ele não iria impedir que a palavra de Deus chegasse a todas as nações. Mas então, ele levanta Constantino. Você vê, Constantino parece ser uma luz para a igreja. Acabou perseguição, acabou derramamento de sangue.
agora todos devem se tornar, aspas, cristãos. Então Constantino começa a fazer uma mistura das coisas. Só que é uma mistura muito grosseira. Eu vou comparar Constantino com o Templo da Reforma. E vocês vão ver como isso se encaixa. A primeira mistura que o diabo faz foi com Constantino. E a segunda mistura vai ser com Martinho Lutero e todos os seus cooperadores do mal. E aí vai entrar a turma, João Calvino e por aí vai, até os dias de hoje. Então o diabo faz aquela mistura grosseira, de maneira que está ali misturado ídolos, pagãos, vários deuses, mas pode ser cristão e não tem mais perseguição para quem é cristão. E quem é cristão tem até, agora se torna um cristão, a religião de Roma. Essa é a segunda fase. A terceira fase é quando isso agora se torna um império. Depois de Constantino, você conhece a história, eu vou pular ela, vem o Império Bizantino. Tem que estudar isso na história também. Mas aí esse império é onde já tem agora papas, aí vem o que nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana. Onde tem papas, a Bíblia é praticamente sequestrada por eles e eles começam a aprisionar a palavra de Deus e têm autoridade para isso. E a Idade das Trevas, aonde não tem mais testemunho do Senhor. Se tem, são poucos, estão escondidos, mas não tem o testemunho manifesto. E aí vem a Era, que você conhece. Aí vem vários conflitos, que aí que eu digo para vocês que é difícil de falar. Depois que eu falar, tem que voltar e acrescentar. Porque se em 315 depois de Cristo nasce um império, em 610 nasce outro. E o diabo foi que criou os dois e colocou um contra o outro. Eu estou falando do islamismo, através de Mohammed. Então olha só que coisa. Ele começou a dividir os homens. E é tudo império do diabo. Não pensa que é reino, o reino dele está dividido, não pense. Os demônios, os principados e potestades dele não estão divididos. Eles estão unidos para dividir os homens através da religião e ofuscar o evangelho de Cristo. Então ele cria, na segunda fase, a primeira fase foi essa dividida em duas, dele querer impedir a palavra de chegar para judeus e gentios. A segunda fase veio com Constantino. A terceira fase, que é seguimento do Império Bizantino, aonde nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí essa fase é tenebrosa. A palavra de Deus está acorrentada. Foi sequestrado por ele. Fase 3, E isso vai até o tempo da Reforma. No tempo da Reforma, vocês sabem que se levanta Martinho Lutero. E aí ele começa a fazer coisas que parece que uma luz nasceu sobre a terra. Afinal, Martinho Lutero pega suas teses, 95 teses, gruda lá na porta e é perseguido por isso. Ele cria uma revolução. Ele cria o que o mundo iria conhecer como uma reforma. Não pense que é Deus aí. Não é. E eu vou provar para vocês, por A mais B, que não é. Até quem não conhece as coisas da palavra de Deus que realmente trazem reforma, vai poder começar a compreender. Mas até então a gente pensa que Martinho Lutero, ela era uma vela acesa no escuro. Eu até falei isso no canal, que algumas pessoas querem engrandecer tanto Martinho Lutero que coloca ele como um dos castiçais. Sabe aqueles 7 castiçais? Tem pessoas que colocam homens ali, como se fosse homens de tempos em tempos em que Deus vai dando luz. Colocar Martinho Lutero em um dos castiçais, isso é praticamente uma blasfêmia. Deveria ser considerado uma blasfêmia. Aí eu disse que no máximo ele seria uma vela, mas ainda era muita moral para ele. Um palito de fósforo. Porque se você está numa escuridão, você acende um palito de fósforo, você já consegue ver ali o que tem ao seu redor e dura ali alguns minutos. Uma vela dura horas. Eu não acredito que Martinho Lutero foi uma vela. E hoje eu acredito que ele não foi nada disso. E eu vou mostrar para vocês. Então Martinho Lutero, já que a proposta é de Satanás apresentar ele como anjo de luz, como alguém que trouxe a reforma, então ele tem que
trazer uma aparência boa. E aqui entra um texto importantíssimo que eu sempre uso no canal, que o diabo, e esse texto aqui é magnífico, eu tenho até que tomar cuidado para não ficar preso nele. Paulo está falando para a igreja de Coríntios que ele temia que, assim como Satanás enganou Eva, a igreja estaria sendo enganada também. Ele colocou a igreja como figura de Eva mais uma vez, porque ele fez isso em outras cartas, e colocou ali os judeus do judaísmo e aqueles mestres falsos da igreja de Coríntios, colocou como ministros de Satanás, transfigurados em ministro de Cristo e transfigurados em ministro de justiça. E Paulo fala, aí não é de se admirar, porque se o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, não é muito que os seus ministros se transfigure em ministros de justiça. E ele fala ali, em 2 Coríntios 11, se eu não estiver enganado, que são ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Significa que, para isso ser possível, tem que parecer cristão, falar como cristão, tem que trazer verdades, mas é apenas uma transfiguração. O fim disso daí vai ser a morte. Senão não pode ser considerado uma transfiguração. Deus iria trabalhar nisso mais tarde, lá no Apocalipse 13, com uma besta que se levanta da terra, que tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão. O Senhor já havia explicado em Apocalipse 4, 5, quem que é o cordeiro, e no Apocalipse 12, quem que é o dragão. Então, no 13, nós já temos condições de compreender o que são 2 chifres, que são 2 reinos, numa besta que parece cordeiro. Ela tem 2 chifres parecendo cordeiro. Olha assim e fala, será que é um cordeiro? Mas espera ela abrir a boca. Ela vai falar como dragão. E o dragão não fala só mentiras. Qual foi a primeira vez que o dragão, que no Apocalipse 12 é chamado de antiga serpente, abriu a boca? Foi em Gênesis. E ele enganou Eva sutilmente, apenas acrescentando um detalhe para colocar dúvida. E teve que falar verdades. Entendeu? E Paulo usou isso na igreja de Coríntios. E de onde ele entendeu que Satanás se transfigura em anjo de luz? Não foi quando Jesus estava lá na tentação e apareceu o diabo para ele falando, se tu és filho de Deus. Não foi isso daí. Obviamente que Jesus detectou que ali era o diabo. O diabo, transfigurado em um mensageiro de luz, Paulo entendeu isso daí quando ele leu Ezequiel 28, Isaías 14 e outros textos, quando Deus pegava homens, criando uma parábola através desses homens para revelar o que Satanás fazia antes da fundação do mundo. Que ele é um querubim caído e que ele multiplicou o seu comércio no céu. Ele arrastou a 1/3 dos anjos de Deus com a sua cauda. E a cauda, em Isaías, é chamada de falso profeta. Então Satanás foi um falso profeta no céu. Eu vou pôr esses textos para vocês. O Senhor fala em Isaías que a cauda é o falso profeta. É assim uma serpente que engana. Então, se a cauda é o falso profeta, e o falso profeta é o diabo que arrastou a 1/3 dos anjos de Deus, quem que você acha que é aquela besta da terra do Apocalipse? Falso profeta. É o anticristo com o espírito do dragão. Tá ficando complicado demais? Espero que não, porque o que eu estou falando está na Bíblia. Paulo fala que o anticristo vai fazer sinais e prodígios com a autoridade de Satanás. Vai querer ser como Deus. E quem faz sinais e prodígios no Apocalipse é a besta da terra, no Apocalipse 13, que no Apocalipse 19 é chamada de falso profeta. Entendeu? Então associa aí essas coisas. Então, isso que é ser transfigurado em ministro de Cristo. E Paulo fala que os ministros de Cristo pregam uma justiça falsa. Porque ele fala que se transfigura em ministro de justiça. Parece que o que está falando é justo, mas não é. Tá vendo? Tá pegando isso daí? Esse testemunho aí, essa realidade, tá no calvinismo, tá na reforma. E está em muitas outras religiões, só que eu vou focar nessa daqui. Então, Martinho Lutero tinha que ser um ministro transfigurado. Ele tinha que fazer algo bom. Então ele começa a pegar a Bíblia e traduzir.
começa a pegar ela, tirar da prisão e dar para os homens. Olha que bom, só pode ser Deus. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Por que o diabo antecipou isso? O diabo sabia que o que ele fez no passado foi uma mistura muito grosseira. Com Constantino, pode ser cristão, mas pode adorar outros deuses. Aí começa aquela misturada toda. É muito grosseiro isso daí. Qualquer pessoa com um pouquinho de luz iria saber que aquilo não é evangelho coisa nenhuma. Mas, no futuro, o diabo sabia que ele precisava de algo mais preciso. Algo igual ele fez com os judeus, que pregavam Cristo. Muitos judeus pregavam Cristo. Só que era Cristo através de Moisés. Cremos em Cristo, mas tem que praticar a lei de Moisés para ser salvo. Cremos em Cristo como Messias, mas ele não ressuscitou, não. Ressuscitar? Para com isso. Mas ele é o nosso Messias. É o que Paulo começa a detectar nas cartas. E isso daí ele fala para os coríntios. Entendeu? A mistura começa a ficar mais robusta ali, mais difícil de detectar. Então o diabo começa a enviar apóstolos para a igreja. A igreja de Éfeso colocou a prova e viu que eles não eram apóstolos. E tem que pôr a cabeça para trabalhar para você entender isso. A maneira de você detectar quem que é um apóstolo, um reverendo, é você pondo a prova pela palavra. Eles vão falar que são enviados de Cristo. Mas é quando eles abrirem a boca que você vai ver se eles são enviados ou não. Então Satanás começa a enviar os seus apóstolos e falar: eu sou de Cristo. O que eu estou pregando aqui traz luz. É reforma. Mas vamos ver qual é a conclusão daquilo que eles pregam. Então Martinho Lutero não foi enviado de Deus. Deus não é o pai da reforma. Porque se você discorda disso, corra imediatamente para a igreja presbiteriana e abrace o calvinismo. Abraçando o calvinismo, abrace os 5 pontos do calvinismo. Porque se Deus é o pai da reforma, Deus é o pai de tudo isso. E se você abraçar uma coisa dessa, você vai apostatar da fé. Você vai pregar coisas que Cristo odeia. Sabe a doutrina dos nicolaítas? O Senhor Jesus está denunciando através desse nome simbólico tanto a doutrina da Igreja Católica como a reforma. Precisa pôr a cabeça para trabalhar para entender isso. E num próximo vídeo eu vou trabalhar isso de maneira mais forte, porque dá um pouquinho de trabalho contextualizar isso. E se Jesus falou que odeia a doutrina dos nicolaítas, então é porque ele odeia a doutrina calvinista. Ele odeia pessoas que fazem acepção de pessoas, principalmente no nível calvinista. Então o diabo, sabendo que ele não iria conseguir impedir que Deus trouxesse a restauração que Pedro profetizou em Atos 3, do 19 ao 21, a restauração de todas as coisas, incluindo a palavra de Deus, que haveria de ser atacada. Então o diabo tinha que preparar um caminho para confundir as coisas. Ele precisava, antes do ponto de restauração que estava profetizado da parte do Senhor, lá no futuro, o diabo tinha que criar um ponto de restauração antes para falar: isso daqui é a restauração. Aqui já foi restaurado. Não tem que restaurar nada, não tem que pregar 7 festas. Aliás, quem é o calvinista que prega isso? 2 casas de Israel, isso é invenção pura. Não, aqui está restaurado, aqui está tudo certo, agora é só pregar. Entendeu como o diabo é astuto? Tem várias formas de falar isso. Essa daqui que eu estou falando é a primeira vez e é uma das formas que a gente pode falar. Então o diabo, ele não poderia apenas fazer o mal. Irmãos, é só você entender a mente do diabo. E Deus nos dá a entender isso. Pela mente de Cristo, nós podemos discernir as obras do diabo. Paulo já disse, já falava isso pra gente, que nós não desconhecemos a sagacidade do diabo. Ou seja, nós não deveríamos desconhecer. É isso que ele está falando. Então, não faz sentido Deus ter levantado Martinho Lutero como pai da reforma. Ou seja, se Deus levantou Martinho Lutero, todos os outros cooperadores são de Deus. São pessoas que estão ali em comunhão com o Senhor. Talvez não com uma luz plena,
mas estão em comunhão com o Senhor. E isso que engana a gente, porque tem textos que podem nos confundir. Por exemplo, aquele texto de Provérbios, que diz que a luz do justo é como a luz do sol, a luz do dia, que vai brilhando de pouco a pouco até chegar à luz plena. Aí a gente pode achar que Martinho Lutero, como eu já achei e já falei, era a luz das 6 horas da manhã, era a luz das 7. Não era uma luz que trazia... Por exemplo, a ciência já prova para a gente hoje que quando você acordar, você já tem que se expor à luz do sol. E mesmo que não tiver sol, se expõe à luz do dia, que aí você sincroniza o seu relógio biológico. E se tiver sol, melhor ainda, logo cedo. Só que ainda você não tem a vitamina D. A vitamina D começa a partir das 10 horas da manhã, porque é a inclinação do sol. Aí a partir das 10 você tem a vitamina D. Das 10 às 2 mais ou menos. Então é outra exposição ao sol. E é mais luz, mais vitamina. E ao meio-dia é luz plena. Então a gente pode achar que Deus estava trabalhando assim com a reforma. Pode nos enganar, não é? Ou a gente pode entender o que eu estou falando, que era um ministro de Satanás transfigurado em ministro de Cristo, que ainda era obra do diabo. Ou seja, o diabo cria a Igreja Católica Apostólica Romana, com aquelas fases, contando a partir do Novo Testamento, porque você pode contar e deve contar a partir do Antigo Testamento também, mas contando a partir do Novo, já que Jesus foi colocado como fundamento da casa de Deus, então o diabo cria essas fases, essas misturas, e vai ficando cada vez mais difícil compreender, porque o diabo ele vai observando, ele não é presciente, ele é muito inteligente em analisar as profecias e se antecipar para tentar confundir o povo de Deus, mesmo sabendo que ele vai perder no final, ele vai querer matar, roubar e destruir. E ele se diverte nesse processo. Olha só o que ele faz no meio das igrejas. Então, ele começa a analisar e começa a falar, essa perseguição que eu fiz aqui não está bem agora. Muitas pessoas estão virando cristãs. Agora é bom eu misturar as coisas, então. Eu tiro a perseguição, coloco algo que vai trazer, aspas, um alívio para a igreja, mas vai mandar mais pessoas para o Sheol. A perseguição está mandando pessoas para o Sheol, mas em Cristo. Eu quero mandar pessoas para o Sheol, mas fora de Cristo, para serem condenadas. Então eu vou misturar, eu vou seduzir. E aí é um novo trabalho dele. Mas depois ele começa a olhar que foi algo muito grosseiro. Ele tinha que trabalhar com algo mais peculiar. Então ele cria a reforma. Sabendo que Deus haveria de trazer a sua reforma e a sua restauração, ele cria antes para enganar. Pergunto para você, por que no tempo da reforma e no tempo daqueles homens, Calvino, que sistematizou os 5 pontos, ao ponto de querer explicar coisas que nem Paulo explicou? Será que João Calvino é mais inteligente do que Paulo, ao ponto de sistematizar todo o evangelho em 5 pontos, deixando bem organizadinho, e aquela bagunça toda na carta de Paulo? É isso que você deveria enxergar. João Calvino é uma besta terrível, um assassino literal e um assassino espiritual, que já estava sendo usado pelo diabo para confundir o mundo hoje. E por isso que homens como, eu vou ter que citar nomes, se você não gosta pode sair do vídeo agora. Por isso que homens como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, esses homens daqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, tanto os antigos como os de agora, Paul Walsh, que só fala besteira, John Piper, é um homem maligno mesmo. John Piper fala que não crer no calvinismo é pecado, que se um avião está voando e caiu, foi Deus que decretou aquela queda, porque senão Deus não seria soberano. Deus decretou e decretou como cada pessoa iria morrer. Ele fala isso abertamente, irmãos. Uma besta da terra. E pessoas do Brasil hoje imitando essas obras. Olha o pastor, o bode guia, Rodrigo Mussolini. Um avião caiu, ele foi explicar por que o avião caiu. E aí, com aquele discurso de Eliú, teológico, ele começou a falar, vocês acham que o avião caiu e Deus não estava a par disso? Ao invés de ele explicar a justiça de Deus,
Não, ele fala que Deus decretou que o avião iria cair, como cada pessoa iria morrer. Vê se um homem desse não merece o lago de fogo. Merece, e vai ter o lago de fogo se não se arrepender. Acha que o evangelho de Deus é brincadeira. E depois vai para o Instagram, todos esses homens que eu estou falando, sem exceção, vai para o Instagram vender curso, Black Friday, promoção. Se você acessar o meu curso até a hora de tal valor, você vai conseguir por tal valor, para você aprender essas coisas de besta da terra. Fala a verdade, isso é reforma? Mesmo que não houvesse isso, essa comercialização profetizada de antemão acontecendo no nosso meio, isso nunca foi reforma. Ou seja, o diabo tinha que criar algo mais específico para confundir a humanidade. E para isso ele teve que fazer obras que convencesse a gente, tirando a Bíblia da prisão católica, traduzindo, dando acesso para outros homens, mas depois ele começa a implantar as maldições. Irmãos, não é difícil calcular isso agora. O diabo sabe que a Bíblia ia chegar para todas as nações, que Deus iria tirar a Bíblia do oculto e pôr para as nações. E antes disso, então, ele se antecipa e cria algo como se fosse uma distração. Ou seja, já houve a reforma. Não tem que reformar nada. Agora, por que se Deus é o pai da reforma, por que na reforma não se manifestou essas 4 portas que eu vou falar para vocês, se vocês já conhecem? E vou falar em sequência. Por que não se manifestou os tempos determinados pelas 7 festas santas do Senhor? Por quê? Essa é a primeira porta. Só essa porta, ela te abre uma conexão para a segunda porta e vai te dando luz, te deixando apaixonado pela palavra, conhecendo os tempos determinados, varrendo heresias, como heresias da igreja pré-tribulacionista, que não concorda com a reforma, mas é prima dela. As 7 festas varre essas mentiras. E eles, tanto eles como os outros, isto é, tanto a reforma calvinista da igreja presbiteriana, que está na igreja presbiteriana, como as outras igrejas que não se aliam a ela, parece que elas não fazem parte desse plano maligno, mas faz. Pré-tribulacionismo faz parte desse plano maligno. Só não é tão maligno como a doutrina calvinista, mas tem a sua parte, a sua porção maligna ali no meio. Já pensou se dentro do calvinismo fosse pregado o pré-tribulacionismo? Seria muito terrível. Então o diabo espalha isso em várias religiões para dividir os homens. Então pensa bem, Deus haveria de fazer isso, só que os testemunhos de Deus haveria de se manifestar. Irmãos, as festas de Deus, você pode pensar assim, mas Luiz, você não está analisando errado? Porque a luz do justo é como a luz do sol, vai indo de pouco a pouco. Presta atenção no que eu estou falando, eu também já acreditei assim. Mas não, as festas do Senhor, que é a primeira porta, e as 2 casas de Israel, que restauram toda a igreja, que é a segunda porta, elas têm 2 fases. A primeira fase é chamado de leite espiritual. Na verdade, leite espiritual não. É leite espiritual, mas é chamado na palavra de leite racional. Tem racionalidade e é espiritual porque está na palavra e revela coisas espirituais para a gente. Tanto Paulo como Pedro falam desse leite. O escritor de Hebreus também fala em Hebreus 6. Mas ele não traz a palavra leite, né? Mas ele traz alimento sólido. Antes de alguém comer alimento sólido, tem que tomar o leite. O processo da criança é importantíssimo. Se você não toma o leite do peito da mãe, você não desenvolve. O leite do peito da mãe é o melhor alimento do mundo, ainda para adulto. E você sabe, né? O leite do peito da mãe, na parte espiritual, é a palavra do Espírito de Deus. Tem esses textos na palavra. Tem essas conexões e essas revelações. Então a primeira fase é o leite racional. E a segunda fase é o alimento sólido. Tanto as festas como as 2 casas de Israel, ou seja, essas 4 portas que eu vou falar para vocês, elas têm essas 2 fases. Você pode pregar as 7 festas no início delas, sendo um leite racional para crianças, e isso depois se torna alimento sólido. E não é difícil de entender, não.
as 4 primeiras festas são leite racional. E Paulo mostra isso em Coríntios. Pedro mostra isso na sua primeira carta. E depois, as festas se transformam em alimento sólido quando você vai falar das 3 últimas. Porque aí envolve conhecer trombetas, expiação e a festa dos tabernáculos. Inclui conhecer tudo sobre o reino milenar, alimento sólido. Aí é para os experimentados na palavra. As 2 casas também, irmãos. Eu aprendi isso na palavra. Então, ainda que fosse Deus, o Pai da Reforma, esses testemunhos, deveria se manifestar pelo menos uma porta. Deveria ser aberta através de alguns homens no passado. Poderia já ser aberto por Martinho Lutero. Se passasse e ele não conhecesse, poderia ser aberto por João Calvino. Ele não poderia fazer os 5 pontos das 7 festas? Os 5 pontos das 2 casas de Israel e sistematizar o assunto? Não, ele foi fazer os 5 pontos da doutrina satânica, restringindo a expiação de Cristo a um grupo seleto que sempre vai ser eles, os membros da igreja deles e os familiares deles. Percebeu? Não percebeu não, né? Mas sempre nos púlpitos eles dão a entender que a expiação limitada está restrita a um certo grupo de pessoas que são eles. Eles não falam ali na cara da pessoa. Pode ser que muitos de vocês aqui não sejam eleitos. Vocês estão aqui, mas vão para o inferno um dia. Eles não falam. Vai escandalizar. Dízimo vai embora. Quem vai comprar curso assim? Então eles sempre deixam a entender para os membros que estão ouvindo que eles são eleitos. Os familiares deles são eleitos. E os reprovados, odiados antes da fundação do mundo, estão por aí, vagueando em outras igrejas. Estou mentindo? Não. Estou inventando? Não. Isso é real que eu estou falando. Basta você olhar com olhos espirituais de iniciante que você iria entender isso. Então veja, não se manifestou nada. Passou por Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, que para mim pode ser considerado o príncipe dos hereges. E tudo isso que eu estou falando, um dia eu vou estar diante do tribunal para dar conta. Se eu não tivesse consciência disso, talvez Deus seria mais maleável, né? Mas se eu sei de tudo isso e não falar, eu também vou dar conta. Então eu prefiro falar. Então eu sei o que eu estou falando. E eu vou dar conta disso daqui. E eu acredito que a conta que eu vou dar vai ser aprovada diante dos 12 apóstolos. Porque 12 tribunais estarão estabelecidos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Deus. Não só do passado, do futuro também. Tiago escreveu para as 12 tribos de Israel, que estavam na dispersão. Ou seja, Tiago escreveu para a igreja que, através da previsão e da provisão dos sacrifícios de Cristo, já estava unido, mas ainda não literalmente. Ainda estavam dispersos. Ainda eram peregrinos. Mas já escreveu, já considerando judeus e gentios unidos por causa da cruz de Cristo. Não aconteceu literalmente ainda. Assim como a ressurreição ainda não aconteceu. Mas podemos andar nos passos da ressurreição. E etc, etc. Então, entendeu? Nem a primeira porta se manifestou. Poderia se manifestar, irmão, são anos, séculos. Não se manifestou nem na Reforma, nem nos Adventistas do Sétimo Dia, que são contra a Reforma, que é uma outra manipulação do diabo. Não se manifestou entre eles. E eu não estou falando de uma mera porta de 7 festas. Eu estou falando de uma porta que te abre outra. As 2 casas de Israel. Quando você estuda sobre as 7 festas, você dá de cara com as 2 casas. Quando você estuda as 2 casas, você vai dar de cara com as 7 festas. As 7 festas é uma linha do tempo que Deus estabeleceu antes. As 2 casas é uma linha do tempo que Deus estabeleceu depois. Todas essas linhas dos tempos vão se encontrar em uma só linha no futuro. A linha do tempo das 70 semanas, que os adventistas do sétimo dia dizem que já se cumpriu. Agora, caminhando para o final do vídeo, faz as contas comigo. Toda essa manipulação do diabo foi para enganar o povo de Deus. E se você não entende que isso é engano, você não tem discernimento de espíritos. E não tem o espírito de profecia.
Porque quem tem discernimento de espíritos sabe o mal que tem por detrás da mensagem calvinista. Como que pode você ter coragem de se tornar um reverendo, subir no púlpito e falar abertamente para todos que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo? Como que pode? Alguém poderia dizer, mas tem base nisso, Deus odiou Esaú. Deus não odiou Esaú antes da fundação do mundo. Deus não odiou ninguém antes da fundação do mundo. E o calvinismo joga tudo isso no lixo, pisa, lança a verdade por terra e o que faz prospera. Prega as imundícias do diabo em nome de Deus, porque são ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Se você não tem discernimento de espírito, você não vai compreender isso. Você pode dizer, eu não concordo com o que eles falam, mas também não concordo com o que você fala. Como assim? Se você não concorda com o que eu falo, então Deus é o pai da reforma. E se Deus é o pai da reforma, abraça o que eles estão falando. Você teria coragem de se tornar um reverendo, ir no púlpito e falar abertamente para as pessoas, sem vergonha nenhuma, que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo e ninguém sabe explicar isso? É mistério? Ninguém sabe explicar o porquê que Deus predestinou pessoas para a vida e outras, podendo salvar, Ele não quis. Ele pega a pessoa, poderia salvar, não salva, ela vai morrer nos seus próprios pecados, Deus não tem nada a ver com isso. Aí a pessoa morre a primeira vez, depois ele ressuscita a pessoa e julga ela pelos pecados que ela cometeu e por coisas que ela não fez porque ela estava impossibilitada de fazer porque Deus não quis. Joga a pessoa no lago de fogo na segunda morte para provar que Ele é o soberano. Você tem coragem de subir no púlpito para falar uma coisa dessa? E você tem coragem de vender um lixo desse em nome de Deus? Se um homem desse entra no reino de Cristo, qualquer homem entra. Um papa entra. Tem católicos mais justos do que esses homens. Então veja o trabalhar do diabo na reforma. Então ele deixou a reforma com cara de ponto de restauração. Só que os testemunhos de Deus não se manifestam ali. Por quê? Era para se manifestar pelo menos o leite racional. Uma parte das 7 festas, uma parte das 2 casas, a transição das alianças, que é a terceira porta, e as questões do reino milenar, que é a 4ª porta. Era para se manifestar pelo menos as questões consideradas leite racional. Não se manifestou nada disso e muitos deles falam que o reino está acontecendo agora. É o reino milenar espiritual. Não são todos que falam isso, mas muitos falam. E eles não podem oferecer só coisa ruim, eles têm que oferecer alguma coisa boa. Falar de santidade, de amor, de salvação. Usar algumas palavras em português misturada com grego para passar uma aparência intelectual. Soteriologia, a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só entre os eleitos, que sempre são eles. É uma coisa, irmãos, que dá vontade de vomitar. Então, isso é reforma. Eles não falam tudo isso, eles deixam no oculto. Tanto é que o evangelismo deles, se eles fazem, é tudo mentira. Você vai chegar para uma pessoa e vai falar como? Um evangelismo fiel e verdadeiro é assim: Deus te amou, Deus te ama, Ele quer salvar você e sua família. Ele quer que você abandone os pecados e venha para o reino da luz. Esse é um evangelismo verdadeiro. Que eles falam? Falam mentindo, porque primeiro, eles não sabem se Deus amou a pessoa. Eles não sabem se Deus quer salvar a pessoa ou a família dela. Eles têm que falar assim: olha só, existe um grupo que Deus amou, que Jesus amou, mas existe um grupo que Deus odiou. Nós não sabemos quem são. Você quer vir para a nossa igreja para descobrir se você faz parte dos odiados ou dos amados? Pode ser que você fique muito tempo aqui, mas seja odiado. Não vai adiantar fazer nada porque Deus te odiou e nós não sabemos explicar isso. Mas se você vier, certamente, aí eles não vão falar, né? Mas se eles chegassem a falar isso, que não teria como eles falarem isso. Então você vê o egoísmo, a falta de amor. Por quê? E não só isso, o amor com hipocrisia. Um Deus doentio. Porque Deus manda você amar todo mundo quando Ele não amou. Ele manda você amar o seu próximo como a ti mesmo, mas Ele pode não ter amado o seu próximo. É tipo assim: ame o seu vizinho como a você mesmo. E você não deseja que o seu vizinho vá para o inferno, mas Deus pode não ter amado o seu vizinho.
Se Deus não amou, Deus desejou que ele fosse para o inferno? Ou vai dar o caso que Deus não amou, mas também não desejou que foi para o inferno? Se Deus é o soberano, olha, uma coisa que é até difícil de explicar, porque isso é uma arapuca do diabo, é um labirinto. E eu já expliquei muito sobre isso no canal. Agora para pensar outra vez. Quem é que está por detrás da reforma? Deus? Claro que não. Não tem ninguém melhor para estar por detrás da reforma e para ser o pai da reforma do que o diabo. Pegando ministros seus e transfigurando em ministro de Cristo e ministro de justiça. Porque tudo isso que eles pregam, eles falam que é justo. E eles arrumam um discurso ainda para falar que é justo. Tipo assim, Deus poderia mandar todo mundo para o inferno. E deveria. Mas ele quis escolher um grupo seleto. Então nós não podemos reclamar. E esse grupo seleto é sempre eles. Irmãos, que Deus maluco é esse? Que de repente cria o homem e aí ele vai chegar para o homem e falar: eu posso mandar todo mundo para o inferno se eu quiser. Mas para mostrar que eu sou soberano, eu salvo alguns. E não reclama não. Quem é você para questionar a Deus? Tudo texto distorcido. Irmãos, eu insisto em dizer, se você não reconhece o calvinismo e a reforma como obra do diabo, sinceramente você está provavelmente na lista de pessoas que vão ser enganadas pela besta da terra. Se você já é enganada por isso, provavelmente você está na lista. Isso é uma coisa horrenda, nojenta. Então agora conta. Vamos finalizar. As igrejas presbiterianas que escolheram pregar as coisas de Satanás e das trevas, transfigurando elas em coisas de luz e ministros de justiça, ela é o ponto 6. Vai contando os pontos comigo. É o ponto 6. Antes disso, tem o ponto 5, que vai cair em João Calvino. Muitas pessoas pensam que a reforma começou com João Calvino. Não. A reforma começou com Martinho Lutero. João Calvino foi aquele que sistematizou o esquema. Então João Calvino seria o ponto 5. Antes de João Calvino, tem Martinho Lutero, aquele que originou a reforma. Ponto 4. Mas Martinho Lutero foi uma peça usada pelo diabo para fazer aquela transição da sua obra, né? Agora ele tem que misturar as coisas, deixando isso com a aparência de restauração, de que agora o mal se foi, a luz veio, mas não era nada disso. Antes de Martinho Lutero, você vai ter Santo Agostinho de Hipona. Aí você vai ter que pesquisar sobre ele. Foi um filósofo do século V. Eu não vou falar que ele trabalhou a ideia calvinista, porque calvinismo surgiu mesmo de João Calvino. Não é contradição, hein? João Calvino sistematizou algo que já existia antes, mas pode considerar João Calvino como o pai do calvinismo. Né? Meio difícil de entender isso, tem que tomar cuidado, senão você vai achar que eu estou me contradizendo. Mas não é. Então você conta Santo Agostinho de Hipona. Ele praticamente poderia ser considerado um papa para a Igreja Católica. Foi um filósofo e um católico. A vida dele é complexa, ele tem faces tenebrosas da vida dele. E aí dizem que ele se converteu ao cristianismo, porque ele rejeitou uma ideia que Calvino abraçou. Essa ideia é chamada de maniqueísmo. Pesquisa aí o que é maniqueísmo. Eu vou deixar um vídeo para vocês no meu comentário fixo, um dos vídeos que eu assisti sobre o tema. Maniqueísmo é uma doutrina que surgiu de um homem chamado Maniqueu no século II. Surgiu no Oriente Médio. E ela tinha essa ideia de dualismo, que é a cara do calvinismo. Então, esse Maniqueu, às vezes chamado de Mani, ele tinha essa ideia, que é bem a cara do calvinismo. E essa ideia teve origem. Não é que teve origem, ela pegou partes do cristianismo, pegou partes do hinduísmo, porque o hinduísmo tem uma ideia calvinista, pegou partes de outros pontos e misturou tudo numa filosofia. E aí, Agostinho de Hipona andou nesse caminho. Só que depois ele abandonou e começou a reprovar essa ideia. Mesmo assim, eu não acredito que a luz surgiu nele.
porque ele abandonou essa ideia. Isso faz parte daquele plano do diabo, de fazer uma coisa ruim e depois trazer uma aparente restauração para enganar as pessoas, entendeu? É como você olhar para a esquerda e direita. As pessoas se enganam. Acha que a direita é de Deus e a esquerda é do diabo. Estou falando do mundo geopolítico. Se enganam. É outra artimanha do diabo. E muitos cristãos caem como patinho nisso daí. Tem que ir para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus só ela que pode te libertar disso. Então tem Maniqueu antes de Agostinho de Hipona. E João Calvino foi influenciado por Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona. Olha aí que maluquice. João Calvino, ao invés de pelo menos abraçar a fase, ser influenciado pela fase de Agostinho de Hipona, onde ele abandonou o maniqueísmo, ele escolheu a fase mais perversa e mais tenebrosa de Agostinho de Hipona. Tá vendo? Uma maldição na era da Igreja Católica passando para a Reforma. Esse é o plano do diabo. E aí você vai pensar, então o calvinismo surgiu com o maniqueísmo, com o maniqueu, no século II? Não. Antes disso, você vai ter o ponto 2, que é o que os estudos que eu estou fazendo no canal, em ambos os canais, tanto no Reino Eterno como no canal Sete Trovões. Em Jó capítulo 4, você vai ver um espírito maligno que sussurrou um evangelho nos ouvidos de Elifaz e influenciou Elifaz a ter uma ideia de Deus. E Elifaz influenciou os seus outros 2 amigos e tudo isso também influenciou Eliú. Eliú estava ali só olhando para ver o que fazia sentido ou não. E você vai ver no discurso de Eliú que ele aprovou esse espírito maligno dizendo que era Deus. E esse espírito maligno sussurrou o calvinismo nos ouvidos de Elifaz. Quem é o homem para que Deus olhe para ele? Graças a Deus o Salmo 8 desfaz essa ideia. O Salmo 8 traz uma versão original dos céus. Porque o diabo sussurrou uma mentira. O homem não é nada para Deus. É totalmente depravado. Pode o homem ser justo diante de Deus? Olha, eu estou vendo aí os pregadores da Reforma. Mas é um espírito maligno que arrepiou até os pelos do corpo de Elifaz e sussurrou isso. Deus não confia nem nos seus anjos. Vai confiar num homem que é totalmente depravado? Pode ver que todo o discurso dos 3 amigos contra Jó e depois botando Eliú contra Jó, e Eliú é aquele caso, né? Mais uma das obras do diabo, aonde ele é aquela obra-prima, sabe? Aonde ele engana todo mundo com um homem. Todo mundo pensa que Eliú é de Deus. Todo mundo, aspas, né? Pelo menos a maioria dos conteúdos que eu vejo no YouTube. Eliú não me enganou, não. Isso se chama discernimento de espírito, e Jó discerniu isso. Eu não acabei os estudos de Jó, então tem coisas que vocês vão ter que esperar. Aí você vai pensar, então quer dizer que o calvinismo não surgiu no século II, surgiu lá em Jó, entre Abraão e Moisés. Quando você estuda o que esse espírito sussurrou, você vai ver que esse espírito continua falando através dos 3 amigos de Jó, no discurso todo, e lá em Jó capítulo 22, esse espírito, usando a boca de Elifaz, que é o influenciador, esse espírito fala de novo por Elifaz, usa o mesmo discurso de Jó capítulo 4 e fala alguma coisa interessante ali, que é uma palavra que gera um outro estudo, que ele fala assim para Jó: o que você aproveita em fazer os seus caminhos perfeitos diante de Deus? Qual o proveito nisso? Caminhos perfeitos. Isso me levou diretamente para Ezequiel 28. Não tem como fugir disso. Ezequiel 28, Deus usando o rei de Tiro, criando uma parábola para revelar o diabo, fala: tu eras perfeito em seus caminhos. Perfeito. Me adorava verdadeiramente. Ensinava os anjos. Era um aferidor de medida. Era perfeito. Até
agora a história muda. Até o dia em que se achou iniquidade do teu coração. O rei de Tiro não poderia ser perfeito em seus caminhos, andar sob pedras de fogo, ser aferidor de medida, até se achar pecado em seu coração. O homem tem pecado desde a infância, da mocidade. Então isso é para revelar Satanás. Ou seja, Satanás criou uma revolta no seu coração. E é claro que ele sabia muito bem qual era a intenção dele, o que ele queria. Ele queria o trono, ele queria posição que não foi dada a ele, ele queria ser adorado, ele queria ser criador, ele queria convencer os anjos que eles poderiam ser arcanjos, ele queria mudar todo o sistema estabelecido por Deus. Isso é o que ele ensinava e enganava os anjos. Precisa de um estudo à parte para você entender isso, mas eu acredito que se você me segue, você já entendeu. Era esse o discurso dele. E depois que Deus reprovou, Deus esperou, ficou calado, esperou ele fazer tudo o que ele tinha que fazer, esperou os corações se manifestarem. Deus sabia quem que era dele, mas tinha que esperar as coisas acontecerem para ele ter os seus anjos eleitos. É claro que ele esperou as obras más e boas se manifestar para ele eleger os seus eleitos. Ele esperou para fazer a eleição visível, mas antes disso ele já sabia quais eram os anjos eleitos e quais não. E antes desses eventos no céu, ele já tinha o plano de criar o homem e já sabia quais homens eram seus eleitos e quais não eram. Isso não anula em nada o poder de escolha do homem, como os calvinistas querem dar a entender. Olha que coisa maravilhosa! E lá no céu, o diabo, depois que foi reprovado, foi denunciado, foi expulso de lá, ele poderia voltar lá para fazer acusações. O próprio livro de Jó revela isso. Mas foi expulso, já não era habitação dele lá. Passou para o segundo céu. E sobre o segundo céu ele recebeu a autoridade de atuar debaixo do primeiro céu. Então, ele tem essa transição, né? Não pode habitar lá no terceiro, mas também não pode habitar na terra. Um dia ele vai poder habitar aqui. E ele vai vir para cá com tudo. Você já conhece a história, né? Ele vai caindo até chegar no Sheol, no mais profundo do abismo, no Tártaro, uma parte específica do Sheol. E aí, olha só, ele colocou algo no coração dele. Pensou com ele, o que me valeu ter sido perfeito nos meus caminhos, sendo que agora sou banido do céu. Só que ele sabe que ele almejou algo que ele não poderia. E Deus não tinha revelado tudo para ele, para os seus anjos, porque se ele soubesse que Deus sondava a mente e corações, ele jamais iria ter executado um plano à oculta. Imagina. Então, a origem do calvinismo foi lá no céu, na rebelião do diabo. Claro que o calvinismo, de lá para cá, até chegar no nosso tempo, pensa num L aí, faz o L. Do céu para cá, até chegar aqui, nas igrejas presbiterianas, teve que passar por processos. Lá, o calvinismo era uma coisa. Quando caiu na terra e o espírito dele sussurrou nos ouvidos dele já era uma outra coisa, mas com a cara de calvinista, sabe? O homem é totalmente depravado, não pode ser justo diante de Deus, Deus está acima das alturas, quem que é o homem? Sabe? Querendo dar glória para Deus, mas distorcendo os fatos. Aí depois isso vai... vamos contar. No céu, 1. Jó 4. O espírito que sussurrou nos ouvidos dele 2. No século 2, com Maniqueu. Terceiro ponto. Aí ele é calvinismo também, só que já tomou uma outra forma. Ponto 3. Aí depois, isso vai para Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona. Ponto 4. O calvinismo toma uma outra forma. Ainda com maniqueísmo, mas agora num filósofo católico. Aí isso vai para Martinho Lutero. 5. Passa para João Calvino. 6. E de João Calvino para as igrejas do mundo inteiro. 7. Tá aí, as 7 cabeças da besta. Vocês entenderam? E você pode pensar que eu estou numa perseguição contra o calvinismo. Pensou correto. Esse outro evangelho, que é maldito, tem que ser perseguido até o fim. Porque ele é o que barra os homens de entender aquelas portas que eu falei para vocês. Aquelas 4 portas. É eles que deturpam o evangelho, que se gloriam o tempo todo de serem eleitos e de outros serem odiados. Como que vai sentir amor de um negócio desse?
são impedidos de amar. Uma pessoa dessa não tem como amar. Você vai se sentir feliz no céu, sabendo que Deus poderia salvar alguns dos seus familiares, se esse pode ser os seus familiares mais íntimos, e não quis somente porque ele não quis, porque ele é Deus e escolhe o que faz. Você iria se alegrar no céu? Que alegria é essa, irmãos? Quem teria uma alegria assim? Isso pode ser tudo, menos justiça, mas vamos transfigurar isso em pregação de justiça? Vamos não, né? O diabo pensando, vamos transfigurar isso em ministros de justiça? Vamos transfigurar esses ministros em ministros de Cristo? E vamos enganar o povo de Deus. Reforma foi feita? Claro que não. Entendeu como o negócio é magnífico? É profundo? E não é só o calvinismo que se originou no céu. Todas as doutrinas, na versão besta da terra, se originaram no céu. Todas as religiões. Todas as doutrinas na versão besta do mar, que são doutrinas satânicas abertas, o ateísmo e tudo isso, se originou no céu. Tudo o que é mal se originou no céu. Tudo o que é de bom que nós temos aqui na terra, que vem de Cristo, se originou no céu. Reflita nisso. Se você não concordar, escreva aí nos comentários o porquê que você não concorda. Eu acredito que coloquei razões suficientes para você refletir. E se você não avançar, você vai ficar preso nessa arapuca, porque isso é uma arapuca e pode até nos prender. Isso é tão malicioso que chegou a me enganar, eu achando que Martinho Lutero fazia parte de um plano de Deus, que era Deus mesmo ali, mas não pode ser. Porque se Deus estava agindo em Martinho Lutero, então ele teria que estar continuando, ainda que Martinho Lutero se corrompeu, Deus teria que estar continuando a sua obra com João Calvino. Olha, o que Martinho Lutero começou, João Calvino continuou. Então, se Martinho Lutero se corrompeu, então Deus foi com João Calvino. Ah, mas João Calvino também matou pessoas, é um assassino. Ah, então Deus foi trabalhando com Charles Spurgeon. Então Deus está no calvinismo, Deus é o pai disso. Você entendeu? Não dá desculpa. Ou você escolhe esse caminho, ou você escolhe o caminho que eu estou propondo. Não se inclina nem para a esquerda nem para a direita. O caminho é reto. A palavra de Deus não fala isso? Seus olhos não estão vendo? Seus ouvidos não estão ouvindo? Seu coração não está entendendo? Então Isaías 30 está se cumprindo. E se cumprir Isaías 30, Isaías 31 também vai se cumprir. O Senhor Jesus vai descer do céu. Tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz, tá? Deus abençoe.